quais foram os 5 cativeiros do povo de Israel. Eu quero dizer para você que o último que eu vou falar aqui, talvez o povo ainda não tenha saído. Eu vou fazer aí um contraste, porque esses 5 cativeiros que eu vou falar hoje nesse vídeo, ele tem muita relação com a nossa vida espiritual. Fica ligado, porque o último cativeiro, talvez nem você, nem eu, nem... Eu posso me arriscar a dizer que muita gente, a maioria do povo cristão, ainda não se libertou. Então vamos lá. O primeiro cativeiro que o povo de Israel passou, todo mundo sabe, é uma história muito conhecida, foi o Egito. Então o que acontece? O Egito, o povo de Israel nasceu, foi gerado, porque só José e a sua família entraram. Então ele cresceu ali, ele cresceu dominado por uma vida de trabalho escravo. E isso tem tudo a ver, a gente já ouviu muitas pregações dizendo que o Egito representa o mundo, e o mundo é o cativeiro, onde a gente nasce com a natureza pecaminosa, com a natureza caída, então nós somos escravos do pecado. Mas é muito interessante porque o nome José significa eu ainda te abençoarei. Já era Deus dizendo para o povo que nascia num cativeiro de pecado, num cativeiro, de escravidão, dizendo assim, eu ainda vou te abençoar. Foi o que aconteceu lá no Éden com Adão e Eva, quando eles pecaram e foram expulsos. Na mesma hora o Senhor deixou uma promessa, dizendo que haveria um descendente que pisaria na cabeça da serpente e o livraria daquela condição. Quer dizer, naquele momento, Adão foi um José, porque Deus falou assim para ele, eu ainda te abençoarei, apesar do seu pecado, apesar de você ter se sujeitado ao pecado. É o primeiro cativeiro do povo de Israel, onde o povo nasce cativo do pecado, onde o ser humano nasce cativo do pecado. O Egito é o mundo, e Deus nos livrou através do seu sangue, nos salvando do domínio do mundo, do domínio do pecado, da ira do inferno, do julgamento futuro. Esse aí é o primeiro cativeiro do povo de Israel. O segundo cativeiro do povo de Israel foi o deserto, porque o povo ele ficou preso no deserto 40 anos. E por que você fala, Michael, que foi um cativeiro? Porque foi um cativeiro onde o povo de Israel era livre, Deus tinha libertado eles do Egito, mas eles ainda pensavam. Então aqui dentro, na mente, no coração, ainda que o Senhor nos salve, a gente ainda pode se sentir e viver como um verdadeiro escravo. Livres, porém sentindo saudade da cebola, dos alhos, dos temperos do Egito, sentindo saudade da vida de escravidão no Egito, de uma vida de escravidão no pecado. Isso tem muito a ver com a nossa caminhada com Cristo, com a nossa caminhada de amadurecimento com Cristo. Cristo nos salvou, nós somos livres do pecado, mas a gente ainda sente falta daquilo. E ainda tem uma coisa muito interessante que o povo fazia no Egito. Eu quero ler para vocês lá, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então o cativeiro do deserto também foi muito marcado, porque Paulo fala em Hebreus que o povo também recebeu uma palavra, mas eles não conseguiram entrar na terra da promessa. Sabe por quê? Porque eles receberam a palavra, mas não misturaram a palavra com fé para possuir a terra prometida. Então é muito interessante, porque muitas vezes o Senhor nos liberta, mas em compensação a gente não mistura a palavra de liberdade, a palavra de poder, a palavra viva e eficaz do Senhor na nossa vida, e a gente acaba não entrando na terra prometida. E isso acontece muito hoje. Isso na caminhada do crente, de amadurecimento do crente, é muito comum. Você recebe uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, mas sabe o que acontece? Você fica feliz na hora, você fica vibrante, você sai do culto bacana, Deus me abençoou, mas você não mistura essa palavra com a fé, e você não torna essa palavra viva, acaba se tornando, essa palavra acaba sendo somente uma palavra, enchendo somente a sua mente, mas ela acaba não tendo efeito na vida, porque você não mistura a palavra da vitória com a fé. E o que isso gera? Quando você mistura a palavra recebida com fé, você gera atitude, você gera uma ação vitoriosa, você gera a sabedoria de colocar em prática a palavra que Deus te deu. Então você acaba não entrando na terra prometida, e é por isso que o povo vagou durante 40 anos. O deserto foi lugar de muita escassez, de muita dificuldade, mas também de grandes milagres. Mas esses milagres foram simplesmente pela misericórdia e a graça do Senhor, porque senão o povo ia perecer de fome, ia perecer no deserto, porque receberam a palavra de liberdade, mas não misturaram com fé. Esse é o segundo cativeiro. O
terceiro cativeiro do povo de Israel já foi dentro da terra prometida. Mas foi preciso, foi necessário que todo o povo de Israel perecesse no deserto, que Josué e Caleb entrassem na terra prometida com um novo povo, um povo que não estava no deserto, para eles acreditarem na palavra de salvação, na palavra de libertação, misturar isso com fé e enfrentarem os gigantes na terra de Canaã. Mas sabe o que acontece? Sabe por que Canaã foi um cativeiro para o povo de Israel? Porque o período que eles entraram com Josué na terra de Canaã foi o período dos juízes. Josué liderou, entrou, mas depois que ele morreu, o povo foi assolado pelos inimigos e eles entraram em vários cativeiros dentro da terra prometida. Agora você imagina, a gente está dentro da promessa e a gente ser escravo numa terra que é por direito e a gente não ter direito de usufruir porque nós não obedecemos o Senhor. Então na caminhada de amadurecimento do cristão, muitas vezes a gente está de posse com a palavra, a gente está de posse com a vitória, a gente está caminhando na terra prometida, mas sabe o que acontece? O inimigo acaba levando a gente, os nossos sonhos, roubando os nossos sonhos, roubando nossa vitória, simplesmente porque a gente não obedeceu a voz do Senhor. Isso tem muito a ver na terra de Canaã com falta de liderança, porque Josué, ele entrou com o povo, foi um grande líder do povo, ele liderou o povo para a vitória. Depois que ele morreu, houve necessidade de juízes, quer dizer, de pessoas que liderassem o povo, de pessoas que libertassem o povo da opressão dos filisteus e de vários outros povos. Muitas vezes a gente está de posse com a nossa vitória, andando na nossa Canaã, mas falta liderança. A gente acaba achando que pode fazer tudo, a gente acaba se encantando como o povo de Israel se encantou com os outros deuses, com a adoração, sabe, com as orgias, com as bebedeiras, com as festas a outros deuses, acabou se encantando com isso e se contaminando, né? Muitas vezes a gente chora muito, a gente sofre muito para ganhar, né? Para receber a bênção, para receber a vitória, para entrar na nossa terra prometida, e quando a gente entra, a gente esquece completamente de Deus, a gente acaba adorando outros deuses, se contaminando, se desviando do caminho, e aí é nessa hora que o inimigo te faz cativo dentro da terra prometida, dentro de Canaã. Por isso que eu falo que Canaã foi um tipo de cativeiro para Israel. O quarto cativeiro do povo de Israel foi a Babilônia. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe da Babilônia. Depois que o povo entrou na terra prometida, na sua Canaã, eles adoraram tanto a outros deuses que Deus falou assim: já que vocês gostam de adorar outros deuses, eu vou levar vocês, eu vou tirar vocês da terra prometida, eu vou levar vocês cativos para a Babilônia, que é a terra da adoração a outros deuses, onde se adora muitos deuses, centenas e centenas de deuses. E aí eles foram levados cativos para a Babilônia. Essa história você já conhece, foram 70 anos de cativeiro. Porém, eu quero te explicar uma coisa que aconteceu com o povo de Israel dentro da Babilônia. O povo de Israel na Babilônia, ele prosperou demais, ele cresceu financeiramente, que eu tô falando. O povo cresceu em quantidade, em número, mas também prosperou financeiramente. Os judeus, eles começaram a fazer comércio com outros povos e cresceram demais, enriqueceram demais. A Babilônia foi um cativeiro para o povo de Israel, não impôs chibatas nas costas, eles não apanhavam, o judeu não apanhava, o judeu não usava grilhões, não andavam presos acorrentados, como acontecia com eles no Egito. O cativeiro na Babilônia foi um cativeiro onde eles viviam de maneira livre dentro do território babilônico, onde eles tinham liberdade para morar, para negociar, para trabalhar, para crescer o seu negócio, para aumentar a sua família, para alargar as estacas da sua tenda. Então ali acabou se tornando uma gaiola de ouro para o povo de Israel. Era uma gaiola agradável. Você tinha tudo, você tinha dinheiro, você tinha comida, você tinha conforto, você tinha luxo, você tinha tudo isso. O povo judeu acabou se agradando da Babilônia, porque apesar de estarem presos, não poderem sair, mas foi uma espécie de prisão domiciliar, mas só que numa mansão, né? O povo não quis mais sair, ele se acomodou ali dentro. E uma segunda coisa que aconteceu dentro da Babilônia, por causa da adoração a outros ídolos, por conta da forma de adoração aos outros ídolos, e se deixaram contaminar com uma coisa. Foi dentro da Babilônia que eles organizaram o culto a Deus. Foi na Babilônia que surgiram as sinagogas. Foi na Babilônia que surgiram a ordem de culto, sabe? A ordem da adoração. Eles tornaram litúrgica a adoração a Deus. Mas ainda assim, apesar deles poderem adorar ao seu Deus na Babilônia, ainda assim deles enriquecerem na Babilônia, ainda
ainda assim eles poderem crescerem, se multiplicar, organizar o culto na Babilônia, o coração do povo de Israel ainda estava longe do Senhor. Sair da Babilônia, que estava inteira, cheia de ouro, tudo maravilhoso, para ir para uma cidade que estava com seus muros caídos, seus portões queimados, um templo derrubado, eles não queriam. Sabe por quê? Porque eles gostaram de ficar naquela grande gaiola de ouro chamado Babilônia. E agora eu vou falar para você o último cativeiro, e esse é o mais terrível, porque de todos esses 4, o Senhor livrou o povo. O Senhor livrou do Egito, o Senhor livrou do deserto, o Senhor livrou de Canaã, dos cativeiros dos inimigos dentro da terra prometida em Canaã, o Senhor livrou da Babilônia, mas esse 5º cativeiro, o Senhor nos livrou, o Senhor Jesus nos livrou na sua cruz. Mas eu quero falar para você que é o mais difícil, porque ele nos deu a condição para isso, nos salvou, nos libertou, tirou as algemas, trocou nossa mentalidade, mas ainda assim depende de um passo nosso para que a gente se arrependa e saia desse cativeiro, que é o cativeiro do ego, é o cativeiro da alma, sabe? É o cativeiro do eu. Esse cativeiro é o pior de todos. Lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, nós temos a confissão de Pedro, quando Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí é muito interessante porque Jesus abençoa Pedro, Jesus faz um elogio a Pedro e o ego de Pedro se inflama. Ele fala assim, ele se sentiu, caramba, eu dei a resposta certa, ninguém conseguiu responder de maneira correta. O ego dele se inflamou. Mais à frente, a partir do versículo 25, diz assim, ó: a partir disso, depois disso, o que começa a acontecer? Jesus começa a falar da sua morte. E eu quero ler para vocês aqui a partir do versículo 21. Aí diz assim, ó: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Logo após a afirmação de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e o próprio Jesus ele começou a falar que era necessário ir para Jerusalém para morrer e sofrer. Mas olha o que Pedro falou. E Pedro, tomando a parte, porque Pedro já tinha se inflado, cara, eu dei a resposta certa, você é Jesus, é o Filho do Deus vivo, é o Cristo, você não pode padecer, você não vai padecer. Olha o que Jesus fala no versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí Jesus respondeu assim, ó: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, me seguir, né? Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? No versículo 25 nós temos duas palavras vida. Ele fala assim, ó: porque aquele que quiser salvar a sua vida, essa palavra vida, ela é psique, ela é alma, ela é ego. Então ele está dizendo aqui, ó: se você, aquele que quiser vir após mim, se ele não negar o seu ego, se ele não negar o seu eu, se ele não negar a sua alma. E o que é a alma? Gente, o que é a alma? O que eu tenho que negar então, Maicon, para poder seguir a Cristo? A sua alma, ela é feita de mente, pensamentos, emoções, sentimentos e vontades, que são desejos. Mente, emoção e vontade. Sabe por quê? Porque senão você nunca vai ser uma nova criatura. O que anda permeando mais a sua cabeça? Os seus pensamentos mundanos ou os pensamentos do alto? O que você tem desejado mais? É um carro melhor? São os desejos do mundo? Ou o desejo de eu preciso estar mais com Cristo, eu tenho fome e sede da palavra, eu quero estar na presença de Deus? O que é que você tem negado? A alma é isso, é mente, emoção e vontade. É exatamente isso que Cristo falou. Você tem que negar a sua alma. Se você quiser vir após mim, ser meu discípulo, você tem que abrir mão desse cativeiro da alma, desse cativeiro do ego. E ele termina esse texto dizendo assim: o que adianta o homem ser liberto de todos esses cativeiros, de ser liberto do Egito, ser liberto do deserto, ser liberto dos inimigos de Canaã, ser liberto da Babilônia, mas não conseguir ser liberto de um pensamento, de um ego, para que eu viva? Não tem aquele versículo? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando é que Cristo vive em você? Quando você nega a sua alma. Quando você nega a sua alma, as pessoas começam a ver o Senhor em você. Isso é sinal de que você
você tem negado sua mente, sua emoção e sua vontade. E o próprio Cristo afirma assim, o que adianta o homem ganhar, superar todos esses cativeiros, ganhar todas as recompensas, crescer, amadurecer espiritualmente e continuar preso no cativeiro da alma? Perde a sua alma, porque ele fala, aquele que quer encontrar a sua vida, perdê-la, perde a sua alma aqui. Mas aquele que achar a sua vida aqui, que reforçar a sua alma, que der liberdade e crescimento à sua alma, que vai perder a vida com o Senhor lá no reino. O que adianta o homem ganhar tudo no mundo e perder a sua alma, mente, emoção e vontade? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque isso é muito importante. Às vezes, você já foi liberto de todos esses cativeiros, mas o cativeiro do ego, da alma, ainda é algo muito poderoso. E como eu falei para você, a grande maioria do povo evangélico, do povo cristão, ainda não foram libertos do cativeiro do ego e da alma. Não porque Deus não queira, não porque Jesus não tenha feito, porque Jesus morreu por isso, para salvar a nossa alma, mas muitos ainda preferem não seguir a Cristo, porque ser salvo por Ele é uma coisa, ser discípulo dele é outra. Jesus ser o seu Deus é uma coisa, ser seu Senhor é outra. Então eu espero que esse vídeo tenha servido para abençoar a sua vida, eu espero que esse vídeo tenha servido como luz para sua vida, que você tenha entendido esses 5 cativeiros, o quanto isso é importante para a gente caminhar na direção do Senhor e andarmos como filhos maduros, filhos ruiós de Deus, filhos amadurecidos. É por essa manifestação desses filhos que a natureza aguarda, pela sua manifestação de filho maduro de Deus, tá bom? Um grande abraço,